Quando de repente a soberba cresceu em seu coração e ele queria ser como o Altíssimo. O Senhor, como é um Deus de glória, honra e poder, não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é porque você, para você são todas as coisas. Não é para Satanás, de Satanás são todas as coisas, não. É para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide aquilo que é dele com ninguém. E como foi ministrado aqui há uns cultos atrás pela boca do meu pastor Adriano, Satanás adorava o Senhor. Satanás foi denominado adorador do Senhor, a ponto de os movimentos de Satanás saíam sons do seu corpo. Eu imagino aqui com a minha mente que vai longe, Satanás andando e melodia saindo. Eu imagino aqui com a minha mente Satanás levantando o braço e melodia saindo. Até então não era Satanás, era Lúcifer, o anjo de luz de Deus. E eu quero antes de tudo passar uma coisa para você, que os anjos foram feitos para adorar, mas os anjos não viam Deus. Estava Satanás na porta do Santo dos Santos, os anjos à frente de Lúcifer e Deus atrás de Lúcifer. Apenas ele via Deus, mais ninguém. Dessa forma a soberba subiu em seu coração de forma inesperada, e de repente ele quis ser como Deus. Num ato de sabedoria, o Senhor disse: não, ele não será como eu. E o Senhor o destituiu do céu, fazendo Satanás diabo, fazendo dele homem das trevas. E de repente eu imagino que o céu se cala e os anjos perguntam: mas o que aconteceu aqui? O porquê de tudo isso? E Deus começa a pensar no que fazer. Deus anda, pensa, vai, macuna, faz. E de repente Deus faz um homem, a sua imagem e semelhança. Este homem está sentado ao seu lado neste momento. Este homem que o Senhor planejou para ser adorador está aqui entre nós. O Senhor nos fez espírito no céu e nos fez carne na terra, soprando em nossas narinas o fôlego da vida. E de repente surgiu você e eu. Contudo, o tempo foi passando, as coisas acontecendo, e o homem, feito pelas mãos de Deus para adorar, novamente se afasta do Senhor. O homem, mais uma vez, pecou em seu coração. Deus fez Adão e Eva, e tudo era muito lindo, tudo era muito belo. Imagina você um jardim, onde tudo podia, onde tudo acontecia. O Senhor falava com Adão de forma inexplicável, de forma que não havia dúvidas. Deus não falava com Adão da forma que Deus fala com a gente, não. Deus falava diferente, a ponto de Adão pecar e se esconder da voz de Deus. Então Deus, como nos fez adorador, misericordioso e perdoador, tem uma ideia. Ele diz o seguinte: eu vou criar uma lei, na qual o povo que me adorar e seguir esta lei, estará ali, como pronta adoração. Continuarei falando, continuarei amando, continuarei perdoando, mas este povo tem que seguir essa lei. E então, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Os 10 mandamentos não foi feito para explicar Deus, ao contrário de que muitos pregadores pregam, pastor. Os 10 mandamentos foi tão comentado, tão polêmico no mundo afora, porque o homem quer explicar a Deus através dos 10 mandamentos. E me perdoa, não vai. Os 10 mandamentos foi feito para o homem, não foi feito para Deus. Aleluia. Os 10 mandamentos foi criado para que o povo de Deus não se afastasse de ti. Só para isso. Então não queira explicar a Deus através de não matarás, não adulterarás, não furtarás, guardarás os sábados, e isso e aquilo. Não tente explicar a Deus de tal forma, pois você nunca vai conseguir, pois só Deus criou a lei apenas para que você seguisse a lei e continuasse próximo de Deus.
Prova disso, Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, diz assim: as bênçãos da lei. E ali está dizendo muitas bênçãos. Se você me seguir, se você me obedecer, você vai ser próspero, seu campo será próspero, sua família será próspera e nunca mais haverá maldição sobre ti. Essas são as bênçãos que a lei traz. Deuteronômio 28, capítulo 15 em diante, traz as maldições que a lei traz. E de repente ali começa uma destruição, dizendo assim: se você não obedecer, vai acontecer isso. Se você não me obedecer, você vai ficar doente. Se você não me obedecer, você será um miserável. Se você não me obedecer, você vai ser um morto espiritual. A lei trazia isso. Bênçãos e maldição. Você quer me seguir, meu amado? Ok, continue tendo intimidade comigo. Você não quer me seguir? Toma uma lista de maldição para você. Essa é a lei. A lei foi feita para isso. E a lei trazia contigo uma maldição para quem não o servisse, para quem não o seguisse. 3 maldições principais. E eu quero que você repita comigo: morte espiritual. Era uma das maldições da lei. A segunda maldição da lei seria miserável. Repete comigo: miserável. Aquele que não obedecesse a Deus, a lei do Senhor, os 10 mandamentos, ele era morto espiritualmente e ele era um miserável. Não tinha conversa para ele. E o terceiro, que é o mais doído, aquele que não obedecesse a lei do Senhor, ele era doente. Não tinha conversa. Toda maldição de doenças estava sobre ele. E assim foi. O Senhor falou em Êxodo, no capítulo 19, no verso 5, quero que você só escute, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Então seria assim. Se o povo obedecesse a Deus, seria assim. E até que deu certo por alguns momentos, até que deu legal, até que foi bacana. Contudo, o tempo foi passando, as coisas acontecendo, e a lei se tornou um peso para a humanidade tão grande, mas tão grande, que o povo já não seguia a lei. Deus mais matava do que se alegrava. Deus mais amaldiçoava do que se alegrava, porque a lei em si não cumpriu o propósito do Senhor, mas cumpriu o propósito do homem. O homem não conseguiu cumprir a lei e se tornou um fardo pesado para o homem. A lei, não havia mais lei para o homem, mas havia um fardo pesado. E não é isso que Deus cobra da gente. Deus nunca nos obrigou a adorar Ele com cânticos, com aleluias, com gritos. Deus nunca obrigou a humanidade a levar Deus como um cargo pesado, não. Então eu quero deixar um parênteses para que você nessa noite, se você está levando a Deus como um fardo pesado, para de servir a Deus. Para. Deus nunca falou isso. E se você quiser discutir isso comigo, pega a Bíblia e mostre para mim. Porque ao contrário disso, Jesus disse assim: venham até mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo que é leve. Aleluia. Deus nunca quis ninguém com fardo pesado nas costas, não. Se você hoje está assim, me perdoa, mas você está no cristianismo errado. Enfim, vamos continuar. A lei então é dessa forma. O homem que não seguisse a lei, ele era morto espiritualmente, ele era um miserável, ele era doente. Naquela época, como eu aprendi nos domingos de manhã aqui com o pastor Adriano em seus estudos, a remissão de pecado era através de sangue de animal. Um animal para ser sacrificado naquela época, ele devia ser um animal puro, um animal bonito, um animal bom. Não poderia haver machucado, não poderia haver malícias nesse animal, pois o sangue dele lavaria o pecado de alguém ou de um povo. A palavra do Senhor diz assim, que quando o povo chegava e o sacerdote apresentava o animal, o sacerdote entrava dentro do templo. Se o sacerdote chegasse fora do templo, levantasse a sua mão direita, o povo estaria perdoado. Se isso não ocorresse, o povo não estaria perdoado. E quando o sacerdote saía do templo e levantava as mãos, a palavra do Senhor diz que as nações vizinhas ouviam o cântico de Israel, porque Deus os perdoou. Imagina que coisa louca isso. Se a gente canta aqui, já incomoda o vizinho de cima, o vizinho do lado, o vizinho da frente. Imagina aquele povo, como que eles não eram pentecostal.
Se o Pentecoste do século XXI incomoda, explica para mim esse Pentecoste de nações vizinhas ouvir a palavra do Senhor, ouvir aqueles glórias, ouvir aqueles aleluias. Eu posso imaginar com a minha mente aquele povo gritando: obrigado, obrigado, obrigado. E as nações vizinhas ouviam. Não é cidade vizinha, não é província vizinha, é nações vizinha. Imagina você com um grupo de pessoas cantar aqui, pastor Adenilson, e lá no Paraguai ouvir a sua voz, e lá na Argentina ouvir o seu glória a Deus, o seu aleluia. Imagina isso, como era importante para o homem ser perdoado por Deus. Como era importante para o homem ser perdoado por Deus. Contudo, Deus perdoava, aquele ano perdoou, e novamente o homem pecava, porque a lei era um fardo, a lei era um peso, a lei não era algo que trazia Deus ao homem, não era algo que levava o homem a Deus, não. A lei era um fardo pesado de se carregar, não dava. A lei era algo que tirava sangue do homem, e mais uma vez o homem tinha que levar mais um animal puro, mais um animal sem malícias para o sacerdote sacrificar ao Senhor. E então o Senhor mais uma vez vê que isso não está dando certo. Eu fico imaginando Deus em seu trono dizendo assim: não foi para isso que eu vim, não foi para isso que eu fiz a lei, não foi. Eu só quero vocês me adorando, filhos, eu só quero vocês perto de mim. Não foi para isso, não foi para vocês gritar porque eu vos perdoei, não, porque eu quero que você venha e fale direto comigo. E Deus imaginando assim: poxa, eu não estou entendendo, por que tudo isso? Lúcifer me traiu, eu dei a ele os melhores sons, os melhores cânticos, e ele me traiu. E agora o homem na mesma situação me traiu. O homem na mesma situação não quer ficar perto de mim. Eu os criei para isso e o homem não quer isso, porque era assim que estava caminhando. O povo já não adorava ao Senhor, o povo já não servia o Senhor, mas o povo tinha medo das maldições da lei. Deus então diz: não, pode parar, não quero mais isso, não quero mais. E eu acredito que para Deus isso foi muito mais difícil do que criar uma lei e fazer o homem seguir. Deus disse assim: filho, vai, desce até lá, se faz maldição por um povo que eu amo demais. Desce, morra, se sacrifique por um povo que vale a pena. Aleluia. Por um povo que eu não abro mão. Glória a Deus. Filho, vai. Filho, desce. Aleluia. Eles são meus adoradores. Eu não abro mão deles. Não importa se eles pecaram mais um pouco, eles são meus filhos, vai. E isso você já sabe de cor e salteado. Mas o que eu quero passar para você é o seguinte: Jesus veio na terra e toda a maldição da lei ele tinha que cumprir. Ele não poderia vir só à terra, morrer e você ser salvo, não. E Jesus assim fez. Se tornou maldito em seu lugar, se tornou maldito em meu lugar, se fez maldição por mim e por você. E aí começou os propósitos do Senhor novamente. Eu quero que você abra a Bíblia aí, em 2 Coríntios, no verso 5, capítulo 5, verso 21. E acompanhe com os olhos como Jesus cumpriu com tudo que a lei tinha que dar. Tudo aquilo que a lei fornecia como maldição, Jesus cumpriu, pastor. Diz assim, 2 Coríntios 5, 21. Lembra que as 3 maldições da lei principais seria morto espiritualmente, segundo lugar, miserável, terceiro lugar, doente. E Jesus começa a cumprir com todos os passos que a lei fornecia para mim e para você. E diz assim a palavra do Senhor: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele se tornássemos justiça de Deus. Ele se fez morto espiritualmente
destituído da glória do Pai, destituído daquilo que Deus tinha para ele. O verbo, que até então era verbo, não era filho, que se fez carne, habitando entre nós, morto espiritualmente, morto de toda a glória do Pai, morto de tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, se fez morto espiritualmente para cumprir o primeiro passo da lei. Mas a lei não trazia só isso, a lei trazia também um homem miserável para aquele que não obedecesse. Nota que Jesus não tinha pecado, nota que Jesus era santo, nota que Jesus era Deus, mas se fez maldito, cumpriu com a maldição da lei para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Nota tudo isso. Enquanto eu estiver falando, não esqueça que nós estamos falando de Jesus Cristo. Um homem miserável Jesus se tornou. Diz em 2 Coríntios 8, 9. Quero que você escute o Senhor. E diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, miserável por vocês, para que por meio de sua miséria, vocês se tornassem ricos. Jesus cumpre o segundo mandamento que a lei traz como maldição. Jesus se fez miserável em nosso lugar. A miséria não faz parte mais de mim e de você. Não somos mais miseráveis em todos os aspectos, em todos os quesitos. Não somos mais miseráveis. Amém. Não estamos mais mortos espiritualmente. Jesus se fez por nós. Terceiro passo da lei seria enfermo. E nesse a Bíblia traz em inúmeros lugares. Mas o que eu mais amo ler é Isaías 53, verso 4. Que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou todas as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus. Então Jesus saiu do céu, se fez maldição por nós, cumpriu a morte espiritual, cumpriu também a miséria que a maldição da lei trazia, e cumpriu também a doença que a maldição da lei trazia. Mas não foi só isso. Jesus, para perdoar os nossos pecados, Ele tinha que ser taxado como um animal. Porque a remissão de pecados no Velho Testamento era através de animal, e Ele teve que se fazer animal. Você quer a prova disso? Diz Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquedores fica calada, ele não abriu a sua boca. Está entendendo que para você ser salvo, muita coisa ocorreu? Muita coisa se passou, muita coisa ocorreu. Para você ser salvo não foi só assim. Deus decide mandar Jesus para a terra. Vai, um dia, quem sabe ele morre e o povo é salvo. Não. O Velho Testamento traz muitas maldições. Jesus se fez cada passo por mim e por você. Sabe por quê, Flávio? Porque Ele sabia que nós não conseguiríamos. Ele sabia que se fosse para nós cumprir Deuteronômio 28, do capítulo 1 ao capítulo 14, nós não iríamos conseguir, porque era algo muito doído, era algo que saía muito sangue, era algo que não dava, é fora de cogitação seguir os 10 mandamentos. E ainda assim, tem gente que se abstém de tudo isso e diz: eu quero continuar vivendo na lei. Eu quero continuar vivendo essa maldição que a lei traz. Eu estou dizendo que a lei trazia maldição, não que Jesus era maldito, não que Deus é maldito. A lei trazia maldições. E Jesus aqui na terra passou por dias doído, dias que eu e você nunca vamos saber o que Ele passou. Tudo isso por mim e por você. Tudo isso para que você não perdesse acesso entre Deus e você. Tudo isso para que você não deixasse de falar com Deus. Tudo isso para que você não deixasse de ter livre acesso entre você e o Pai. Tudo isso por amor. Tudo isso por não suportar a distância. Tudo isso por não suportar você levando Ele como um fardo pesado.
Tudo isso para que você deixasse de lado prazeres e vontades e continuasse no plano inicial de Deus, que era a substituição de Lúcifer. Muitas das vezes a gente está assim tão afligido, tão doído, tão cansado. Natural isso, com certeza. Mas nós não podemos deixar de adorar o Rei. Não podemos, sabe por quê? Glória a Deus, aleluia. Porque nós somos feitos de uma substituição de um anjo que adorava o Senhor. Nós somos substituição de Lúcifer, aqueles que substituem o Lúcifer. Eu quero dizer para você que Jesus desceu à terra, se fez maldito, cumpriu com toda a maldição que a lei fazia. Ele se fez animal por mim, por você, caminhou, foi traído, machucado, afligido. Foi traído de forma que nós nunca seremos, machucado de forma que nós nunca seremos. Isaías 53 fala assim: ele estava irreconhecível, já não tinha mais a aparência de um ser humano. Se você puder fechar o seu olho por um minuto e tentar imaginar alguém que tanto apanhou, que já não parecia mais um ser humano. Eu fico imaginando se ele estava sem pele, se ele estava sem olhos. Eu fico imaginando se ele já estava destituído de um corpo humano. Assim Jesus estava, dessa forma que você talvez conseguiu pensar. Um dia, Jesus orando, falando com Deus, com todo o peso espiritual do mundo inteiro, todos os pecados do mundo inteiro sobre ele naquele momento. Jesus disse assim: Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, passa de mim essa maldição. E neste momento o céu e o inferno se calam, porque se ele desiste, nós não seríamos salvos. Ele tinha que vir, ele tinha que cumprir e ele tinha que concluir. Se naquele momento de aflição Jesus fala assim: Deus, eu não quero mais, ele tinha direito para isso, nós não seríamos salvos. E logo ele conclui: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. E assim ocorreu. Houve uma promessa de que o Filho do Homem, nascido no ventre de uma mulher, ele pisaria na cabeça de Satanás e destruiria a lei entre os homens. Mas ninguém sabia quem era este homem, Audrey. Ninguém sabia quem era este homem, Aline. Ninguém sabia. Jesus nasceu, cresceu, pregou, fez milagres, mas ninguém sabia que ele era filho de Deus. Sabe quando que foi descoberto que ele era filho de Deus? Um dia João Batista batizando um, batizando outro, batizando outro. De repente ele olha para trás e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que tira a aflição do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o animal de Deus, ele. Mas até então tudo bem, é o homem que está falando. Quando Jesus desce as águas e se levanta, uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado. Aleluia, Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. E nesse momento Satanás soube que ele era Jesus, que ele era filho de Deus. E então ele começa numa busca insensata em matar Jesus. Tanto quanto ele leva Jesus até o deserto. Jesus guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos disso. E ele faz 3 perguntas a Jesus. E as 3 perguntas ele conclui assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Porque ele queria ali uma comprovação de que ele tinha ouvido dos céus era real. Porque daí a luta dele era acabar com Jesus Cristo. Porque Satanás não quer que eu e você venhamos num dia de sábado à noite, nos desfazemos do nosso conforto, entramos dentro de uma igreja e começamos: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é o que ele queria, não é o que ele planejou, não é. E então ele queria ali acabar com Jesus Cristo. De certa forma, ele conseguiu. O que ele não sabia é que tudo aquilo já era plano do Senhor. Porque apesar de tudo isso, igreja, comece a entender assim, ó.
Deus falou que Jesus era filho dele. Deus falou que Jesus seria aquele que esmagaria Satanás. Deus falou. O povo ouviu, João Batista ouviu, Jesus ouviu, Satanás ouviu, e toda aquela multidão que estava ali para ser batizada ouviu. Contudo, Satanás, quando teve a prova de que ele era filho de Deus e de que ele não conseguiria o destruir, ele começou a investir em homens, em pessoas. Investir em pessoas. Judas foi uma investida de Satanás. E Judas entregou Jesus àqueles homens. Jesus caminhando, passeando, com uma cruz pesada, com algo doído sobre sua vida, não desistiu, não parou, não brecou, continuou caminhando, apanhou, foi afligido, machucado, sentiu dores, saiu sangue. A palavra de Deus diz que ele suou gotas de sangue. Eu já preguei isso uma vez. Uma pessoa suar gotas de sangue, ela tem que estar tendo um infarto do seu miocárdio por dentro, para que os poros das suas peles se abram e então o sangue passe, de tão aflito que ele está naquele momento. Jesus foi assim, suou gotas de sangue, sofrido, afligido, levado a uma cruz e morto. Naquele momento, o céu se calou, a terra se calou e o inferno festejou. Naquele momento o inferno falou assim: olhe para mim, eu venci. Olhe para mim, o Filho de Deus não pisou na minha cabeça. Olhe para mim, eu não vou deixar que os adoradores dele tenham contato com ele. Olhe para mim, eu venci. E o inferno festejou. Eu imagino os demônios pulando, bailando, saltando e dizendo: nós vencemos. Cadê o Filho do Homem? Cadê o Filho de Deus? Nós vencemos. Chega, acabou. Deus não conseguiu através da lei, Deus não conseguiu através da graça chamada Jesus Cristo. Nós vencemos. Acabou. Um beijo para quem quiser e eu continuo fazendo deles meus escravos. Não tem conversa, não tem ideia, não tem nada. Nós vencemos. Veja lá fora, ele morreu. Olhe lá fora, ele morreu. Acabou. O homem vai continuar sendo meu escravo. O homem vai continuar morto espiritualmente. O homem vai continuar miserável espiritualmente. O homem vai continuar doente. Acabou. Jesus morreu. Fim da história. Eu fico vendo aquilo que um dia Deus me mostrou aqui, Flávio. Eu mostrei para você. Maria saiu do seu conforto e diz: eu vou lá dar uma olhadinha como está o meu filho. Tanto apanhou, tanto se machucou. Maria chega até lá e ela se esquece que aquele era o terceiro dia, porque a palavra do Senhor diz assim, que ele seria morto e no terceiro dia restituiria Jerusalém. Maria esqueceu que era o terceiro dia. Maria esqueceu que aquela data era uma data sublime, a ponto dela entrar em apavor e dizer assim: cadê ele? Cadê o meu mestre? Onde ele está? Por onde ele passou? Será que aqueles que acreditavam que ele era Deus me vão embora? Cadê meu filho? De repente ela escuta assim: Maria, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, porque ele está procurando no cemitério aquele que está vivo, porque ele está procurando aqui no cemitério aquele que emergiu os céus, Filho de Deus, que foi feito maldição em nosso lugar. Por que está procurando aqui? Você está no lugar errado, você está no lugar errado. De repente ela olha e a sua face brilhava, o seu rosto transparecia como um relâmpago, e ela fala: tu és o meu filho, tu és o meu filho. Nesse dia a morte morreu. Não há mais morte para você, não há mais morte para mim. A morte morreu. Nós novamente estamos junto a Deus, novamente estamos junto ao Pai, novamente estamos perto do nosso Deus. Não há mais morte para mim e para você. Não há mais morte para mim e para você. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Não há mais morte para você. Não há mais morte para você. Então fale com Deus. Então agradeça
morreu, a morte faleceu, a morte foi embora. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não há mais morte para mim e para você. Não somos mais malditos debaixo de uma lei. Não estamos mais doentes, miseráveis e mortos, destituídos da glória de Deus. Jesus, Ele passou por tudo isso para que você estivesse aqui. Não se retenha, não pare. Jesus, Ele fez por você. E muitas das vezes você esquece de tudo isso e continua vivendo uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida na qual tudo te magoa, tudo te machuca, tudo te maltrata, uma vida na qual dói, uma vida na qual é pesada, continuando a viver assim. Seu namorado larga, eu não quero mais viver. Se a minha mãe me disse isso, eu não quero mais estar aqui. Você briga com seu pai e de repente você fala assim: por que eu nasci? Você briga com seu cônjuge e você diz assim: não vale a pena estar aqui. Por que isso aconteceu? E se esquece do seu Espírito, esquece do Espírito Santo, esquece de Jesus, tudo isso que fez por você. Feche os teus olhos nesta hora. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesta hora. Oh, meu Jesus. Eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim, Pai. Foi passos difíceis, ó Deus. Ó Deus, foi algo, Senhor, que eu sei que te doeu muito. Mas, Senhor, nesta hora, Pai, venha me perdoar. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, ó Pai. Perdoa, Senhor, aquilo que eu fiz que não te agradou, aquela palavra que eu falei que foi maldita. Perdoa aquilo que os meus olhos viram, aquilo que a minha mente pensou, me perdoa. Pai, eu quero seguir o propósito de adorador, ó Pai. Eu quero seguir o plano, Senhor, de ser teu filho íntimo de Deus, ó Pai. É assim que eu quero ser. Não me deixe me perder. Não me deixe se perder em meus valores. Não me deixe se perder em meus princípios, ó Pai. A morte morreu para mim. Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. A maldição da lei ficou para trás. Eu vivo a graça. Eu vivo Jesus Cristo. E assim eu quero ser, ó Pai, todos os dias, ó Deus. Para te adorar e te servir, ó Pai. Para te adorar e te servir, ó Deus. Para te adorar e te servir, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas como fogo, ó Pai. Lavando, purificando a tua igreja, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, a tua casa, papai. Senhor, cada um aqui é a tua morada, Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero chamar a Tiziana e o Flávio para cantar novamente redenção comigo. Em nome de Jesus. Eu quero que você se mantenha nesse espírito de que você é livre, de que você é salvo, de que não tem mais maldição para você, você é livre. Você só se aprisiona se você quiser. Você só continua numa vida amarga se você quiser. Você só continua na dor se você quiser. Você é livre. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Se mantenha com os olhos fechados, se imaginando com o perdão do Senhor. Se mantenha no espírito de adoração, falando com Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, venha. Espírito Santo, venha, venha, venha. Sobre as nossas vidas, venha, venha. Oh. Vivo estou, pois Ele morreu por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Vivo estou, pois o dia condenado foi. Eu reconheço isso.
E o Senhor se entregou. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer e foi por Foi mim. por nós, igreja. Foi por mim e por você. Toda iniquidade Ele Suas dívidas pagou. minhas dívidas pagou. Te amou. E amor, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não sabe, ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Senhor, obrigado, papai, por mais um culto, papai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez falar conosco. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos mais, Senhor, debaixo de uma maldição, ó Pai. Nós estamos livres, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade, ó Pai. O Senhor não nos prende, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão neste dia para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me perdoado, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Toda iniquidade Ele levou, minhas dívidas pagou, e amor. Diga, tudo foi por você. Diga, bata no peito. Diga, foi por mim. Não foi por ele, foi por mim. Não está ali, Ele ressuscitou. sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Foi destituído de um céu de glória. Deixou a glória que tinha no céu. Desceu uma terra de pecadores. Se fez maldição em nosso lugar. Foi por mim. Foi por mim. Foi por mim. Oh, aleluia, Deus. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele Ressuscitou. sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Você pode cantar. Você pode cantar. Você pode adorar. Tudo foi por mim. Derramou seu sangue, não está ali. Veja, ressuscitou. Sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém tem amor assim. Ninguém tem amor assim. Só você que é livre do Senhor, aplauda Ele. Diga glória a Deus. Diga eu te amo, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Comece a glorificar o Senhor, nem que seja só com o seu pensamento, dizendo aleluias, 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 santo, santo, bendito, Deus de glória, Deus de amor. Deus de poder, tu és vitorioso, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esses ouvintes, ó Pai. Muito obrigado. Oh, Espírito Santo, quero que você pegue na mão do seu irmão e vamos fazer só mais uma oração a Ele, sem constrangimento algum. Quero que você pegue na mão dele, aprecie bastante essa mão, aperte bastante essa mão. É a mão de um salvo, é a mão de uma vida que Deus se entregou. Oh, Espírito Santo de Deus, não há, Senhor, doenças quando a Tua presença está em nosso meio. Não há, Senhor, ódio, não há rancor, oh Pai, quando a Tua presença está habitada em nós. Não há, Senhor, e a Tua presença é real neste lugar, oh Pai. E todo ódio, todo rancor vai embora agora em nome de Jesus. E todo, Senhor, malícia, Senhor, todo pecado encravado vai embora agora em nome de Jesus. Aonde o Senhor está, há milagres. Por causa do teu gesto de amor, por causa do teu gesto de amor. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Deus de glória, Deus de paz, nós chamamos, Senhor. Aqui, Senhor, tem um povo que te ama. Aqui tem um povo, Senhor, que não abre mão de estar na Tua presença. Aqui, Senhor, há uma igreja, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Está aqui, Senhor, a Tua casa. Está aqui, Senhor, o Teu povo, ó Pai. Eu entrego a Ti agora, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Do menor ao maior, do mais fraco ao mais forte, daquele, Senhor, que o Senhor ama. Um gesto de comunhão, abraça o seu irmão bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. E deixe transmitir a presença do Senhor entre ele e você. Deixe transmitir a presença do Senhor entre esse irmão e você. Foi por você, foi por você. Se você quiser sussurrar no ouvido dele, foi por você, foi por você. Ele venceu por você, se fez pecador por você, foi por você, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Só para finalizar aqui, eu quero ler para vocês, para concluir, de que a sua vida é muito importante, de que você foi feito para adorar ao Senhor, e de que a velha aliança ficou para trás. Não viva mais a velha aliança. Ei, se existe alguém do seu lado querendo viver a velha aliança, se afaste. Pois existe alguém que está simplesmente passando um pano em cima de tudo que Jesus fez. Se afaste. Diz assim Hebreus 10: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não da sua verdadeira realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os homens, os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam de Deus. Se pudesse fazê-lo, não poderiam deixar de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma reconciliação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e bode tire pecados. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. E no livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício e oferta, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste, e nem dele se agradaste. Então acrescentou: eu vim para fazer a tua vontade. E cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma só vez. E conclui: dia após dia todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferecem os mesmos sacrifícios que não podem remover pecados. Mas esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus, e daí em diante
onde está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrada em seus pés, porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e o Espírito Santo também testifica ao nosso respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração e a escreverei na sua mente, e acrescentarei dos seus pecados e iniquidades não mais lembrarei. E conclui assim: onde os pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus, o último e o único sacrifício por mim e por você. Aplauda, anome, aplauda, exalte, adore. Ele vive, Ele vive, Ele vive, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.